Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 11, de Introdução às Epístolas Gerais. Nessa aula nós vamos concluir essa disciplina e vamos estar nesse primeiro momento trazendo algumas informações introdutórias, falar um pouquinho sobre o contexto de quando foi escrita essa epístola, e aí então nós vamos, dentro desses 25 versículos, fazer alguns comentários relacionados a essa epístola. Provavelmente a epístola de Judas ela foi escrita entre os anos 66 a 80 dessa era. Não sabemos exatamente, nem dentro das informações que os pais da igreja deixaram, o ano exato de quando foi escrito. Mas é uma carta que faz parte do início, dos primeiros anos, do primeiro século, onde a igreja foi então fundada e estabelecida. Nós temos algumas ideias sugestivas com relação ao local da escrita. Existe uma possibilidade de que essa epístola ela tenha sido escrita ou em Roma ou nas proximidades de Roma. Uma vez que o documento mais antigo que menciona essa epístola, ele foi encontrado em Milão, na Itália. E esse documento, esse fragmento de um documento onde tem a lista dos livros que eram tidos como inspirados, ele data aí do século II e ele está escrito em latim. Então, devido a esse documento estar escrito em latim, ter sido descoberto na Itália e a data é do século II, entende-se que poderia ter sido escrito em Roma e então estava circulando nas cidades vizinhas. Há uma outra sugestão de que essa epístola tenha sido escrita em Jerusalém ou em alguma área da Palestina, uma vez que o autor dessa carta se chama Judas, né? É um nome judeu, e então a ideia de que também o autor seria o irmão de Jesus Cristo nos remete à possibilidade de esse indivíduo, esse autor, estar na Palestina ou em Jerusalém e dali então ele ter escrito. Embora tenha outros lugares que são menos sugeridos, como o Egito, a Síria e a Ásia Menor, fica entre Roma e Jerusalém ou alguma região da Palestina o lugar onde o autor bíblico escreveu. Uma outra informação relacionada à epístola é que a epístola de Judas ela não foi logo aceita por toda a cristandade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, às vezes se tem uma ideia de que ele já estava pronto e aprovado já no final do século I. Porém, o Novo Testamento só foi definido mesmo no final do século IV. E a Epístola de Judas, ela na verdade, no primeiro século e na metade do segundo século, ela não é nem mencionada pelos pais da igreja. Então, quando se olha para essa informação, nós vemos que a Epístola de Judas ela começou a ser aceita e lida nas igrejas de uma forma mais abrangente a partir aí do final do século II e século III. Mesmo assim, os documentos que nós temos hoje da história da igreja nos permitem dizer que ela teve alguma dificuldade para ser aceita. Quando nós olhamos para os pais da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos e até que tiveram contato com os apóstolos, como por exemplo Inácio de Antioquia, que foi um pai da igreja que morreu por volta do ano 107, Inácio não menciona
nós não encontramos nos escritos de Inácio, nas suas sete epístolas, nenhuma informação, nenhuma citação de Judas. Também, um outro pai da igreja que teve um contato com o apóstolo João, Policarpo de Esmirna, um mártir, no ano 155 aproximadamente, também não menciona e não cita a epístola de Judas. Né? Um outro nome, um pouquinho mais tardio do século II, porque na verdade ele morre no século III, início do século III, que é Irineu de Lyon, que vai morrer no ano 202, então ele é um pai da igreja na transição do século II para o século III. Irineu de Lyon, ele também não vai comentar, não vai citar nenhum trecho dessa epístola. Isso nos faz entender que na metade do século II, ou esses pais da igreja não tinham conhecimento dessa epístola, ela era talvez uma epístola que circulava em alguns lugares, mas não na igreja como um todo, diferente, por exemplo, dos evangelhos, que já estão bem definidos, aceitos já aí no século II, ou eles não consideravam Judas como uma epístola inspirada. Nós não sabemos o real motivo, mas na primeira metade do século II não há informação que essa epístola estava circulando de uma forma universal na igreja. Como eu já comentei, o documento mais antigo que vai citar essa epístola é datado no século II, na segunda metade do século II, entre o ano 150 a 190. É chamado de Fragmento Muratori. O Fragmento Muratori é um escrito que foi encontrado no século XVIII, na cidade de Milão, e leva o nome Muratori porque o homem que achou, que descobriu esse documento, esse fragmento, que estava escrito em latim, se chamava Ludovico Antônio Muratori. Então, deram uma homenagem pela descoberta desse sacerdote da igreja em Milão. Nesse documento, que é um documento datado do século II, provavelmente por volta do ano 150, ele tem uma lista de livros que eram aceitos por toda a igreja, alguns que eram aceitos por parte da igreja, uns que não deveriam ser lidos porque eram escritos duvidosos, e outros que eram até proibidos por serem considerados realmente escritos mentirosos, pseudepígrafos, hereges. Então, nesse documento, cita Judas como um livro que era lido, né? Provavelmente, por estar em latim, a epístola de Judas, esse documento estar em latim, a epístola de Judas era aceita, pelo menos por parte da igreja no Ocidente, a parte da comunidade romana aceitava esse livro e lia esse livro. Mas nós não encontramos a aceitação da epístola de Judas em toda a comunidade cristã, em toda a cristandade. Quando nós passamos para a segunda metade do século II e início do século III, nós encontramos alguns pais da igreja dando apoio a essa epístola. Homens, por exemplo, como Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, ele vai não somente dizer que essa epístola ela é inspirada por Deus, como para ele essa epístola foi escrita por Judas, o irmão de Jesus. Então, essa é uma informação que nós temos de um pai da igreja aí do século II, já no final do século II. Um outro pai da igreja, que também a considerava como inspirada, embora ele cita, ele menciona que havia discussões com relação à aceitação dela, foi Tertuliano de Cartago.
Tertuliano entendia que havia autoridade nessa epístola, porém ele trazia essa ressalva, que havia ainda algumas dúvidas sobre ela. Principalmente, e isso vai ser uma informação que também Jerônimo no século IV e século V vai falar, nós encontramos, nós vamos estar verificando sobre isso dentro dessa aula, Judas ele vai citar um livro que não está entre os livros aceitos atualmente como inspirados no Antigo Testamento, que é o livro de Enoque. Então, os versículos 14 e 15 dessa epístola vão mencionar um trecho do livro de Enoque. Mas Tertuliano não só aceita a epístola de Judas como inspirada, como também considera o livro de Enoque como um livro bíblico. Então, essa é a opinião de um pai da igreja que viveu na metade do segundo século e início do terceiro século. Também temos um dos pais da igreja, que foi talvez um dos que mais deixaram um legado escriturístico para a igreja, em questão de documentação, Orígenes de Alexandria, o bispo substituto de Clemente de Alexandria. Orígenes de Alexandria, também um bispo do final do século II e início do século III, ele, embora veja que há algumas dificuldades, não somente em Judas, mas em 2 Pedro também, algumas coisas, por assim dizer, talvez controversa na ideia das pessoas da época dele, mas ele também considera e até cita Judas nos seus escritos, dando assim um respaldo para que seja entendido como uma aprovação a essa epístola por parte também deste pai da igreja chamado Orígenes de Alexandria. Nota-se que esses três últimos pais da igreja são da região africana, os pais da região da África, e então nessa região, já no final do século II, início do século III, há um início de uma aceitação dessa epístola. Mas quando nós olhamos um pouquinho mais para frente, no século IV, por volta do ano 350, nós encontramos, por exemplo, documentos que, na lista dos livros que a igreja lia, não são aceitos. Não é aceito, melhor dizendo, a epístola de Judas. Eusébio de Cesareia, por exemplo, no final do século IV, nós vamos encontrar ele até dizendo que é uma epístola falsa. Então, notem que, mesmo alguns pais defendendo, havia pais que não defendiam como uma carta que deveria circular em toda a igreja. Então, Judas ele foi uma epístola que, tardiamente, junto com Tiago e com 2 Pedro, se tornaram aquilo que hoje chamamos de Novo Testamento. Acredito eu que o homem e o momento em que vai realmente definir Judas como uma epístola tida como inspirada e que vai fazer parte do Novo Testamento, foi através de um homem chamado Atanásio de Alexandria, que também é chamado de um dos pais da igreja. Atanásio de Alexandria, por volta do ano 367, escreveu uma carta pascal, onde nós temos o documento mais antigo que consta a lista dos 27 livros que hoje nós chamamos de Novo Testamento, onde Atanásio, nesta carta, ele lista esses 27 livros, dizendo que estes livros deveriam ser os livros que a igreja deveria viver por eles e andar baseado nos ensinos que estavam contidos neles. Mais tarde, no ano 393, num sínodo de Hipona, novamente foi reafirmado esses 27 livros,
que Atanásio listou. E no ano de 397, então, foi a afirmação, né, total e final daquilo que se tornaria o Novo Testamento para nós. Jerônimo também, um dos pais da igreja, entre o século IV, final do século IV e início do século V, também deu o seu aval para a Epístola de Judas, fazendo uma ressalva que nos tempos de Jerônimo havia ainda muita discussão se realmente ela deveria estar nessa lista, pelo fato de Judas citar um livro apócrifo conhecido como o livro de Enoque, como eu já falei anteriormente. Então, notem que essa epístola, ela não foi aceita por toda a igreja, a não ser no final do século IV, no ano de 397, naquilo que foi conhecido o Concílio de Cartago, onde foi definido os livros que deveriam, então, orientar a vida da igreja. É lógico, isso depois de muitos critérios, né, que foram utilizados, e eu creio que Judas recebeu o aval da comunidade cristã para estar entre os 27 livros, devido à sua forma apologética de defender o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo contra, novamente, os falsos mestres. Mas quem era Judas? Quem era, como ele menciona ali no versículo de número 1, Judas, servo de Jesus Cristo. Quem era esse Judas? Embora ele se identifique nessa epístola, já na sua saudação inicial, como é de costume da maioria dos autores, simplesmente pelo nome fica muito difícil de saber quem era Judas. As informações que nós temos é que ele é Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E Judas é um nome judeu comum. O máximo que nós poderíamos, dentro dessa leitura apenas, dizer que ele era um judeu. O nome Judas, no primeiro século, é um nome comum. Buscando dentro da escritura do Novo Testamento, nós encontramos alguns personagens com o nome Judas, que poderia dar a ideia, né, sugestiva do autor. Então, muitos comentaristas buscaram tentar extrair da própria escritura no Novo Testamento a possível autoria, o personagem responsável pela escrita desta epístola. Nós temos alguns nomes, e aí no Novo Testamento, um número de 5 nomes, que foi debatido a possibilidade de ser o autor dessa epístola. Quando nós olhamos para a escritura do Novo Testamento, nós vamos encontrar escrita tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 16, como no livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, no capítulo 1, versículo 13, duas listas. As listas do nome dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. E nelas nós encontramos um Judas, irmão de Tiago. Não o Tiago, filho de Zebedeu, que juntamente com João era filho desse homem chamado Zebedeu. Mas esse Judas, irmão de Tiago, que é citado por Lucas, é um dos nomes que foi sugerido para a escrita dessa epístola, uma vez que ele era um apóstolo. Em outros escritos, ele é chamado de Tadeu. Por isso que dentro de uma tradição, alguns entendem que o nome dele era Judas Tadeu. Mas também temos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 37, Gamaliel, dentro do Sinédrio, numa discussão
com relação à mensagem dos apóstolos, ele cita Judas o Galileu, que, pelo que entendemos dentro desse contexto, foi um líder judeu que tentou uma forma de independência através de uma revolta contra o Império Romano e que não teve êxito. Mas também nós encontramos, por exemplo, em Atos capítulo de número 15, um Judas chamado Judas Barsabás. Foi um homem que, juntamente com Silas, acompanhou o apóstolo Paulo e Barnabé no retorno para a cidade de Antioquia após o concílio de Jerusalém, que está no capítulo 15 de Atos, para que eles pudessem dar testemunho da aprovação que havia sido dada para a mensagem do Evangelho para os gentios. O capítulo 15, versículo 32, também menciona que esse Judas Barsabás era um profeta. Também, no capítulo 9, versículo 11 de Atos, nós encontramos um outro personagem com o nome de Judas. Foi aquele homem que, após o apóstolo Paulo ter tido um encontro com Jesus e ter ficado cego, este homem, este personagem também com o nome de Judas, foi o homem que hospedou o apóstolo Paulo na sua casa. Então esse Judas é um personagem que é conhecido como o Judas de Damasco. E, é lógico, tem um personagem que nós não poderíamos deixar de falar, embora não pela sua influência honrosa, mas por ter sido o traidor do Senhor Jesus Cristo, embora seria impossível ele ser o escritor, mas somente a título de informação, o Judas Iscariotes, que foi um dos 12. Apenas para que possamos ver que a tentativa de buscar apenas por esse nome, Judas, é um nome que é muito utilizado na época e também nos escritos do Novo Testamento. Mas, segundo a tradição, esse Judas, ele é o Judas, irmão de Tiago e irmão de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 3, nós encontramos essa informação, onde Jesus tinha outros irmãos. Tiago e Judas era um dos dois dos nomes, dois dos nomes dos irmãos de Jesus, embora ali é mencionado 4 nomes masculinos e, no mínimo, a expressão no plural para filhas, para irmãs de Jesus, filhas de Maria e de José, dá a ideia de, no mínimo, 2 irmãs. Então, essa autoria, embora não podemos ter uma afirmação exata e plena, nos traz a ideia, por parte dos comentaristas bíblicos, na sua maioria, que esse Judas era irmão de Tiago, escritor da epístola, que nós já falamos aqui, e também irmão do Senhor Jesus. Os leitores dessa epístola no primeiro século, nós não sabemos dizer, porque não é mencionado o lugar, mas a expressão aqui no versículo 1, aos chamados, santificados em Deus e conservados em Jesus Cristo. Então, essas expressões chamados, santificados e conservados, dá a ideia lógica de que era para os cristãos. Se era para uma comunidade local, ou se essa epístola foi escrita com o objetivo de alcançar outras regiões, outras comunidades cristãs na época, nós não sabemos. Se essa carta ela teve o objetivo de, novamente, mais um autor bíblico, exortar aos cristãos a observarem os ensinos gnósticos que estavam sendo introduzidos na igreja, não é de se descartar a hipótese de que essa epístola foi escrita com o objetivo de circular em várias comunidades cristãs, uma vez que o gnosticismo estava presente em grande parte dos lugares onde o cristianismo já havia alcançado. Então, essas são algumas informações
que são importantes nós trazermos antes de entrarmos no conteúdo dessa carta. É lógico que quando nós, à medida que formos lendo aqui, nós vamos ver qual foi a ideia desse autor. Então, entendendo o contexto para entendermos o que essa epístola está passando para o leitor do primeiro século. Quando nós lemos essa epístola, nós vemos claramente que haviam se introduzido na igreja de forma secreta. A expressão no versículo 3 ali, amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. E o versículo 4 diz, porque se introduziram furtivamente, ou seja, secretamente. Havia se introduzido de forma secreta falsos mestres que se passavam de cristãos, mas de tão dissimulados que eles eram, de tão secreto que eles se tornaram, que os cristãos não conseguiam ver nesses homens, nesses falsos mestres, homens mentirosos, mestres enganosos. Então, Judas, assim como nós vemos na segunda epístola de Pedro, e essas duas epístolas elas têm muita coisa em comum. Alguns acham até que Judas ou se utilizou de Pedro ou segunda Pedro se utilizou de Judas. Nós vemos que a preocupação dele é que esses falsos mestres têm que ser parados, eles têm que ser identificados e eles não podem ser aceitos no meio da igreja. Então, ele escreve e pede para que os cristãos militem pela causa do evangelho genuíno, que eles resistam esse falso ensino. E ele nessa epístola, ele mostra características que deveriam ser observadas pelos cristãos, características desses falsos mestres, os comportamentos que eles tinham e que demonstrariam, que desmascariam, que eles eram homens levianos e que estavam pervertendo o verdadeiro evangelho. Então é dentro deste contexto que a epístola de Judas foi escrita. E é uma epístola que nós devemos ler nos nossos dias e dar uma observada no meio em que estamos vivendo, para também identificarmos através dessas características e comportamentos aqueles que têm ensinado, aqueles que têm pregado, aqueles que têm levado pessoas a segui-los, aqueles que têm influenciado dentro do cristianismo atual, influenciado mentes, influenciado multidões, influenciado grupos. E então identificarmos se eles são realmente de Deus ou se eles não são de Deus. Muito bem, então vamos à introdução da nossa epístola. Se você quiser acompanhar comigo, estaremos fazendo a leitura do versículo 1 e 2. E diz assim a palavra do Senhor: E Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Uma saudação breve, bem similar às saudações iniciais que a gente já viu dentro da nossa aula. Já comentamos sobre essas expressões que nos mostram que essa carta foi dirigida e direcionada para os cristãos do primeiro século. Falamos também sobre Judas, possível autor, essa expressão irmão de Tiago, o significado dela. Então, essa introdução de forma bem rápida, porque o assunto que ele quer tratar aqui
exige algo mais dinâmico. Os versículos 3 e 4, nós vamos ver o alerta que Judas faz à igreja. Alerta esse com relação aos falsos mestres, provavelmente aos gnósticos, que sempre estão, como nós vimos nas aulas anteriores, em outras epístolas. E ele então escreve aos cristãos dizendo assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, aqui nesses dois versículos, nós vemos a preocupação de Judas com relação a esse grupo que se introduziu dentro da igreja. O versículo 3 traz uma informação interessante, muito importante. Ele orienta os cristãos a batalhar pela fé. E essa expressão, ela nos faz entender que a fé genuína em Jesus Cristo, a fé que foi dada aos cristãos, ela não deve ser, em algum momento, ela não pode ser e ela não deve ser passiva. Quando nós olhamos para alguns escritos do Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, textos que orientam e ensinam o cristão a ser um indivíduo pacífico, a ter paz com os outros que, mesmo não seguindo a fé cristã, no que depender do cristão deve haver paz. Jamais o cristão deve estar envolvido em discussões desnecessárias, em divisões, em facções, enfim. Mas quando se trata em defender a fé cristã do perigo iminente da heresia e da apostasia, nós encontramos, não somente em Judas, mas em outros escritos, a orientação que o cristão deve se posicionar, não passivamente, mas ativamente na defesa da fé cristã. Eu queria compartilhar um texto com vocês, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo de número 11, de 1 Coríntios, versículo 19. Acompanha comigo. Diz assim: e até importa que haja entre vós quem? Entre o meio dos cristãos na igreja. Afinal de contas, Paulo está escrevendo para uma igreja. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então vejam que aqui também Paulo nos traz a ideia de que a fé, ela em algum momento, ela tem que deixar de ser passiva e ser militante e ativa na defesa do perigo iminente das heresias que surgem. Vejam, se nós encontramos relatos dentro do Novo Testamento, que dentro da comunidade cristã há pessoas ensinando mentiras, há pessoas desvirtuando o Evangelho, qual é o papel do sincero, que Paulo está dizendo assim? O sincero, no sentido aqui, é o verdadeiro cristão, aquele que é piedoso, aquele que ama Jesus Cristo. Ele não pode estar passivo, ele tem que levantar a bandeira de Jesus Cristo e defender a fé verdadeira. E aqui, Judas chama os cristãos como se estivesse chamando para uma batalha, para uma guerra. A expressão do grego aqui
ela denota a atitude ativa de um soldado que ele está num confronto direto com o inimigo, com o soldado adversário, com o exército inimigo. Então, a ideia de Judas aqui é que esses cristãos batalhassem pela fé. Essa foi a exortação, a orientação que ele deu. Vocês, ao identificarem, em algum momento aqui, daqui a pouco a gente vai estar vendo a maneira com que Judas vai ajudá-los a identificar o inimigo do Evangelho, que são esses falsos mestres, que a igreja, que os cristãos tinham que batalhar, tinham que arrancar o inimigo de dentro da comunidade cristã, uma vez que eles eram um perigo destrutivo para que não existisse a desvirtualização do Evangelho. Então, notem que a expressão batalhar pela fé é uma orientação não somente para o primeiro século, mas para nós. Eu e você devemos batalhar por esta fé. Devemos, ao identificar um falso ensino, não ficar calado, mas levantar a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 4, Judas, de alguma maneira, ou por revelação do próprio Senhor, ele sabia que furtivamente, ou seja, secretamente, alguns haviam se introduzido dentro do cristianismo. Vejam que nós já vimos na introdução às epístolas anteriores que o gnosticismo ele mudava as estratégias, né? Então, quando João falou para experimentar os espíritos, né, como nós vimos sobre o que significa esse termo, né, não tem nada a ver com demônio, mas era para os cristãos experimentarem os espíritos dos falsos mestres. Se eles acreditavam que Jesus havia tomado a forma humana ou não. Mas já num outro momento nós vemos que eles agora já não estavam pregando mais, estavam indo nas casas, então houve uma outra orientação. Então eles mudaram de estratégia, agora eles estão se passando por cristão verdadeiro. Eles não estão levantando a bandeira gnóstica, eles não estão mencionando que eles eram gnósticos, eles estão em silêncio. Eles não estão levantando a bandeira do gnosticismo. Eles estão lá como crentes normais. Mas ao dar a oportunidade para esses falsos mestres, as pessoas recebiam o ensino de uma forma que, aparentemente, como Pedro falou, heresias de perdição. De forma encoberta, eles começavam a ensinar e aos pouquinhos iam lançando as suas sementes malignas. Então veja que os inimigos do Evangelho, quando eles são desmascarados numa estratégia, eles vão utilizar outra. E é por isso que precisamos, meus queridos irmãos, e Judas vai tratar no versículo 22 sobre essa questão, o discernimento. É algo que nós precisamos nesses dias. Porque muitos vêm com palavras bonitas, com frases de efeito, com textos bíblicos, mas temos que realmente entender do que estão falando, devemos analisar se o que estão falando tem coerência com a palavra de Deus, ou se são falsos mestres. Falsos profetas, falsos pastores, falsos
cristãos. De forma secreta eles haviam entrado. E Judas, ele vai dizer que esses homens, que ele chama de homens ímpios, porque não são cristãos, né, têm convertido em dissolução a graça de Deus. E negam a Deus. Quem é esse Deus que ele está falando? O Senhor Jesus Cristo. Então, por essa parte do versículo 4, nós cremos que são os gnósticos, porque, né, eles não criam que Jesus Cristo era divino. Então isso reforça a ideia de que eram os gnósticos que novamente estavam em cena. Então, esses homens, como o escritor aqui, Judas, vai dizer, os quais já antes estavam escritos sobre eles para este momento. Deus já havia dito, desde o Antigo Testamento, os apóstolos já haviam dito, Paulo, antes, na sua última mensagem, no capítulo 20 de Atos, na sua última mensagem em Éfeso, ele falou, olha, após a minha partida, homens vestidos de ovelhas, mas que são lobos devoradores, entrarão no vosso meio. Não foi um e nem dois, os profetas do Antigo Testamento, Jesus Cristo falou, os apóstolos falaram. Judas está dizendo, não é algo novo. Já é algo que foi falado no passado. É algo que vai chegar nos últimos dias e eles estarão lá. Então, nós temos que fazer essa reflexão, meus irmãos. Você que está assistindo essa aula, nós temos que fazer essa reflexão. Existe uma expressão cultural e popular, né, que eu vou usar aqui, não coma com farinha aquilo que muitas vezes está sendo ministrado a você. E por isso que é importante você buscar conhecer a Escritura Sagrada. É por isso que é importante você saber qual é a vontade de Deus para a vida do ser humano. Porque muitos falam de Deus, falam de Jesus, falam da Bíblia, falam do Espírito Santo, mas tem muitas coisas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Espírito Santo. E se não buscarmos conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, nós ficaremos reféns de pessoas que às vezes estão utilizando o Evangelho para se promover, como foi com esses homens aqui. Então, por isso que nós temos que tomar esse cuidado. Após esse momento de alerta, né, feito por Judas, ele vai agora utilizar alguns exemplos. Assim, a exemplo de Pedro, ele vai utilizar alguns exemplos que aconteceu no Antigo Testamento. E esses exemplos que aconteceram no Antigo Testamento deveriam servir de reflexão para os cristãos que iriam ler esta carta, para que eles tomassem cuidado e que não deixassem ser enganados por esses falsos mestres. Porque senão aconteceria o que aconteceu no passado. Porque o que aconteceu no passado, o que Judas está dizendo aqui, que o que aconteceu no passado é apenas um símbolo do juízo eterno que está reservado para os homens que são rebeldes à palavra do Criador. Então, a partir do versículo 5, Judas diz assim, mas quero lembrar-vos, algo que eles já sabiam, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, ele está falando aqui do povo hebreu, destruiu depois os que não creram. Ele traz o primeiro exemplo. Quem que saiu do Egito? Não era o povo de Deus? Não era o povo escolhido de Deus? Não foi o povo que Deus, por amor e pela sua promessa,
que arrancaria eles e levaria eles a uma terra, como ele falou para Abraão em Gênesis capítulo 15, esse povo não era o povo de Deus? Sim, era o povo de Deus. Porém, este mesmo povo de Deus, em Números 14, rejeitou a Deus. Foi incrédulo. Foi um povo rebelde. E não tiveram direito a entrar na terra prometida. O que Judas está querendo dizer aqui, irmãos, é o seguinte. Você tem uma promessa de Deus e essa promessa ela é verdadeira. Jesus Cristo disse que haverá uma vida eterna para os que morrerem crendo nele. Mas, se não tomarmos cuidado e regredirmos e desviarmos como Israel fez no Antigo Testamento, o que nos aguarda? Não vai ser a entrada na cidade santa, na pátria celestial, em que Paulo escreve em Filipenses 3:20. A pátria nossa que está nos céus e que nos aguarda. Então Judas está dizendo o que para os seus leitores? Tomem cuidado, para não se desviarem da verdade e irem para a mentira. E este é um alerta para nós nesse tempo. Devemos vigiar e tomar cuidado para não sermos enganados. Isso aqui são exemplos que Judas está trazendo para que os cristãos não fossem enganados e caíssem então na desobediência, trazendo sobre eles o juízo eterno. O versículo de número 6 diz assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Notem aqui que esse texto que Judas usa no versículo 6 é similar, é quase que a totalidade do texto que nós já vimos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Só que no capítulo 2, versículo 4, Pedro não menciona o pecado. Ele diz que os anjos que pecaram, mas ele não menciona qual foi o pecado. Judas, ele traz agora, ele faz a menção de qual foi esse pecado. E Judas diz os anjos que não guardaram o seu principado. Algumas traduções dizem os anjos que não guardaram o seu estado original. Porque quando Deus criou os anjos, ele estabeleceu os anjos para viverem nas regiões celestiais e para dominarem e para guardarem e para adorarem a Deus. Esses anjos que se tornaram anjos caídos, que abandonaram a posição, a honra e a glória que Deus havia dado a eles, se rebelaram contra Deus, juntamente com o ser que nós chamamos de Satanás, de diabo, e então pecaram contra Deus. Então o que Judas está dizendo é o seguinte: os seres espirituais que são mais excelentes que nós, que são mais poderosos que o homem, quando eles decidiram se rebelar contra Deus, qual foi a condenação deles? Eles foram aprisionados, estando em cadeias de escuridão e aguardando o juízo daquele grande dia. Porque no capítulo 20 de Apocalipse nós encontramos, no capítulo 14 de Apocalipse nós encontramos os textos onde esses anjos que se rebelaram contra Deus serão julgados. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo faz até a menção de que a igreja participará do momento aonde haverá o julgamento destes seres que desobedeceram a Deus, e hoje muitos deles se tornaram aquilo que nós chamamos de demônios ou espíritos imundos, espíritos enganadores, seja o nome que quiser dar. Então, o alerta de Judas é sério. Se os seres mais excelentes não escaparam de uma condenação, quem dirá o homem?
Versículo 7, ele usa um outro exemplo. Ele diz assim: assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Olha só. Olha só o que Judas está dizendo. Essa palavra que está traduzida aqui como fornicação, talvez a tua tradução esteja diferente. A palavra no grego é pornefsase. É uma palavra que talvez a tradução mais correta seria imoralidade sexual. Ekpornefsase é uma palavra que expressa não somente a fornicação, que é uma imoralidade sexual. Assim como a palavra porneia no grego também tem esse sentido. Então, ekpornefsase quer dizer uma imoralidade sexual, seja qual ela for. Quando nós olhamos para Gênesis 19, nós vemos que o pecado de Sodoma e Gomorra, embora ali esteja o pecado da sodomia, a relação sexual entre homens, a palavra no grego, ekpornefsase, quer dizer muito mais abrangente. Quando você vê no texto sagrado que as filhas de Ló embebedaram o pai para dormir com o pai, ekpornefsase é a imoralidade sexual. É mais um das práticas da imoralidade sexual, que era a sodomia, que era o incesto, que era a bestialidade, ou a zoofilia, que era o adultério, que era a fornicação, como está nesse texto, na Almeida Corrigida Fiel. Mas esse era o estilo de vida. Esse prefixo ek, Strong diz que ele denota uma luxúria que se esvazia. Ou seja, ela alcança a sua saciedade absorvendo, vivendo essa ekpornefsase, ou seja, essa imoralidade sexual. Então, é como se aqueles homens, aquelas pessoas, eles respirassem a imoralidade sexual. Fosse o estilo de vida, fosse o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta. Então, era muito sério. E por que Judas está fazendo isso? Depois nós vamos ver nas características dos gnósticos, dos falsos mestres ali, eles viam que a prática que para o cristão genuíno era imoral, para eles fazia parte da ética deles. Então, o estilo de vida dessas pessoas era como o de Sodoma e Gomorra. E Judas está dizendo assim, olha, Sodoma e Gomorra foi queimada com fogo e enxofre. Isso acontecerá no juízo final. Ela foi deixada de exemplo para nós. Então, notem que, mais uma vez, ele usa esse exemplo fazendo um contraponto com a responsabilidade do cristão em permanecer na verdadeira fé. O versículo de número 8 até o versículo de número 10 diz assim: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação ou os governantes, e difamam as dignidades ou as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Aqui nós vemos um dos livros apócrifos que são utilizados por Judas. Judas vai citar algumas passagens e usa dois livros apócrifos. Nós já falamos
na primeira parte dessa aula, que foi um dos motivos que muitos pais da igreja, principalmente aí no século IV, não consideravam ou não queriam que Judas estivesse entre os escritos do que hoje conhecemos como Novo Testamento. Esse primeiro livro é um livro que até tem sido encontrado descobertas de fragmentos desse livro apócrifo em grego. Ele foi citado por Orígenes de Alexandria, um dos pais da igreja, que nós também já citamos aqui. Orígenes até comenta no seu livro Princípio, aonde Judas se utilizou de uma informação encontrada no livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, ou Ascensão de Moisés. Nesse livro apócrifo encontra-se essa informação de que quando Moisés morreu, o diabo queria o corpo de Moisés. E Miguel foi o enviado de Deus para que o corpo de Moisés não fosse descoberto pela nação hebreia. Há alguns comentaristas que acreditam que se houvessem descoberto o corpo, o local onde havia sido enterrado, Moisés se tornaria, o lugar se tornaria um lugar de idolatria. Então, a Bíblia é clara em dizer em Deuteronômio 34 que Deus o sepultou. Então, esse livro, essa informação desse livro é mencionada aqui por Judas. Qual que é o objetivo de Judas estar mencionando aqui nesse contexto? Judas está tratando no versículo 8 sobre a falta de submissão a qualquer tipo de autoridade. Então veja que o falso mestre, o gnóstico, ele não se sujeitava à autoridade apostólica e quem dirá à autoridade secular. E Judas quer mostrar o quê? Que uma das características, já começa falando aqui de uma das características deles, é não ser submisso. É não se sujeitar àqueles que estão como autoridade de Deus sobre a vida deles. E é lógico que Jesus está falando de homens de Deus. Uma vez que os apóstolos foram escolhidos por Jesus, e uma vez que os apóstolos se tornaram os líderes da igreja, na transmissão da palavra transmitida por Jesus, e eles então estão, como João, eles não obedeciam a ordem apostólica de João. Como nós já falamos, Cerinto, que foi talvez o patriarca dessa heresiologia, dessa heresia dentro da heresiologia, Marcião, Diótrefes, eles são insubmissos. Eles querem ser os donos da verdade, eles deturpam a palavra. E eles não se sujeitam a nenhum tipo de autoridade. Então Judas está pegando esse exemplo de um livro apócrifo, que com certeza ele crê que é um livro inspirado por Deus, senão não estaria na sua carta. Ele usa esse trecho deste livro para dizer que se um ser espiritual, um ser angelical, da hierarquia que Miguel tinha, que era um arcanjo, se ele, sendo um ser poderoso até entre os seres angelicais, um dos mais poderosos entre os seres angelicais, se ele, ao disputar com o diabo, numa situação determinada, e ali era o corpo de Moisés, ele não blasfemou, ele não falou mal, ele
ele respeitou, nesse sentido, a hierarquia maior, porque nós temos que entender aqui, lógico que isso não é a aula de angelologia, mas nós temos que entender aqui que dentro da angelologia existe uma hierarquia, tanto nos anjos chamados os anjos de Deus, que permaneceram na obediência a Deus, como os anjos caídos, que desobedeceram a Deus, há uma hierarquia. E aqui, um arcanjo, ele não está desrespeitando, embora o diabo perde a sua glória, a sua majestade, a sua luz, a sua honra diante de Deus, mas ele continua sendo um ser espiritual, um ser angelical. E há poderes e poderes diferentes. Jesus deixou claro isso em Mateus 17, quando ele disse, para esse tipo de demônio, é mais oração e mais jejuar. Então, ele então remete à autoridade maior, que é Deus, ao Criador. O Senhor te repreenda. O que Judas está querendo dizer aqui, né, embora aqui podemos extrair um ensino dentro da angelologia, mas ele não está, a ênfase não é essa, ele está dizendo assim, se nos seres espirituais não há essa insubmissão, essa falta de respeito que vocês têm, se no meio espiritual, no meio angelical, há esse tipo de comportamento, vocês são como animais irracionais diante da maneira com que vocês vivem. Então, essa era uma das marcas dos falsos mestres. E isso nos chama a atenção, meus irmãos, porque a insubmissão que muitas vezes é encontrada no nosso meio, o desrespeito com aqueles que Deus instituiu, ela faz parecer com essa característica dos falsos mestres. Que há homens de Deus, que há homens que não são de Deus, melhor dizendo, que há homens que já caíram da graça, que há homens que já se desviaram e estão, vou usar uma expressão aqui, no poder eclesiástico, é claro. Que há homens como Saul, que Deus já rejeitou, mas está no poder, é claro que tem. Porém, há muitos homens de Deus que estão exercendo o seu chamado, e é relacionado a estes homens que eu quero falar. Estes homens que estão lá, que Deus colocou, que estão fazendo a obra séria, vou usar uma outra expressão aqui, paga o pato por aqueles que estão fazendo tudo errado. E aí é uma insubmissão, às vezes, generalizada. Né? As pessoas não querem obedecer mais pelos maus exemplos, mas esquece que os homens de Deus estão aí também. E que eles devem ser honrados, respeitados, e eles, como homens que foram colocados lá, devem ter o respaldo da igreja. A igreja, em um certo sentido, em ocasiões que não firam a sua vida espiritual com Deus, deve obedecer. Senão, meus queridos, uma igreja de insubmissos e rebeldes nunca vai dar certo, vai ser uma igreja dividida. E aqui os gnósticos eram mestres por excelência nessa arte. Né? No versículo 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Então Judas usa mais 3 exemplos aqui. Ele usa o exemplo de Caim, o exemplo de Balaão e o exemplo de Coré. Exemplos de homens como Coré, que foi insubmisso e trouxe contenda para Israel, lá em Números 16. Como Balaão, no livro de Números também, capítulo de número 22 até o 26, nós encontramos a história de Balaão e Balaque. O homem que amou mais a recompensa e ensinou Israel a pecar. Ele está comparando, porque é o que o gnóstico está fazendo. Né? O falso mestre, o falso profeta, o falso pastor, o falso sacerdote, o falso homem de Deus, o que ele faz? Ele ensina o caminho do erro. Ele é o que promove o erro. Né? Então, esses exemplos caem muito bem com os gnósticos e com os falsos
dos dias atuais. E como Caim, né, que era um homem que na verdade não amava a Deus, que se importava com ele mesmo e que ainda queria matar os que eram de Deus. Né? No caso, o seu irmão, que fazia a vontade de Deus, né, ele foi lá e matou. E João, como nós já vimos, chama ele de filho do maligno. Então, esses são exemplos que Judas traz para que haja um temor reflexivo dentro da comunidade cristã no primeiro século. Ele, agora, nessa parte final, ele vai trazer com mais ênfase as características desses falsos mestres. Como que é o comportamento deles? Ou seja, Judas está dizendo assim, observem e vejam. Se vocês encontrarem o comportamento deles com essas características, eles estão escondidos aí, mas é fácil de descobrir. É como Jesus havia falado. Você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Muito bem. Versículo 12. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levadas pelo vento, pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Olha só quanto adjetivo para estes homens. Manchas em vossas festas de amor. É claro que João está falando a festa do amor, é a ceia do Senhor. Olha só onde que estavam esses homens, participando da ceia do Senhor. Mas eles são manchas em vossas festas, ou seja, eles estão corrompendo a verdadeira comunhão. Eles estão manchando, eles estão corrompendo o momento mais sublime, que é a reunião da Irmandade Cristã para relembrar o que Jesus fez. E aonde que eles estavam? Sentados, tomando a ceia, comendo a ceia, melhor dizendo, né? Essa expressão, tomando a ceia, é uma expressão nossa. Eles estavam comendo a ceia, participando da ceia, nas mesas que eram preparadas para os cristãos ali, né? Naquele momento de comunhão, se alimentando, falando das coisas de Deus, e onde eles estavam? Junto. E, né, por isso a expressão banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo sem temor. Essa expressão é muito forte, porque qual que é o propósito do verdadeiro pastor? É apacentar e dar a vida para as suas ovelhas. Esses homens não. Sabe aquele tipo de pessoa que ela fala dela mesma? Que ela é isso, que ela é aquilo, que ela quer ser bajulada? Champlin usa uma expressão interessante, ele diz que é como se eles estivessem sentados com os pobres, falando sobre a caridade, mas não contribuindo em nada. Então, eles são, como diz o texto aqui, nuvens sem água. Ou seja, o que adianta uma terra que precisa que chova? Ter nuvens sobre ela, mas não ter água. A água é o que traz a vida, o benefício para que essa terra seja alimentada, nutrida, e ela possa então ser frutificada. Esses homens eram nuvens que não tem utilidade nenhuma para uma terra que necessita de água. Ou seja, eles estão ali, mas eles não têm utilidade nenhuma. É como ele chama aqui, são árvores murchas, que não dão fruto. 2 vezes mortas, desarraigadas, ou seja, árvores que foram arrancadas e jogadas do lado. Olha só que expressões fortes que Judas usa para mostrar o que esses homens são diante de Deus. Eles não têm nada para oferecer para vocês, mas eles estão lá. É tão maravilhoso, irmãos, quando você sente Deus falando com você através de uma palavra.
é tão gostoso quando você sente que um louvor toca o teu coração, a tua alma, você vê que Deus está falando com você. E às vezes a mesma palavra e o mesmo louvor não te traz isso, não te alimenta, te dá sono, ou não te prende atenção. Judas está fazendo um comentário aqui interessante. São pessoas que não têm uma vida com Deus, que não oram, que são rejeitadas por Deus porque rejeitaram a Ele. Então, quando eles falam, não é o Espírito Santo falando. Quando eles cantam, não é o Espírito Santo agindo. Eles não têm nada a oferecer. Não promove nada em quem ouve. Essa é a característica dos falsos mestres do primeiro século. Os que se diziam de Deus e não eram. Aí, no versículo 14 e 15, ele usa o segundo livro apócrifo, o livro de Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por causa das suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha só, ele utiliza novamente um livro apócrifo, que é o livro de Enoque, por considerar que ele é um livro inspirado por Deus, mas para trazer a ideia de que lá no Antigo Testamento, Enoque, no livro de Enoque, havia já predito, já havia profetizado, Deus já havia mostrado para ele que nos últimos dias esses homens estariam aí. E que quando Jesus voltasse com os seus santos, aqui não tem, se ele está usando o livro de Enoque como ele está, isso não tem nada a ver com igreja, com os crentes que voltarão. Ele usando o livro de Enoque, Enoque está falando da volta de Jesus com os seus santos anjos, com anjos, os anjos que permaneceram fiéis a Deus. É aquilo que Jesus falou na parábola do trigo e do joio em Mateus 13. Quando eu voltar com os santos anjos, ele pegará uns e jogará no fogo eterno, né, onde eles chamam de palha, e os que são salvos vai colocar no seu celeiro. Então, Judas está utilizando aqui esse livro de Enoque para trazer à memória deles a ideia de que Jesus voltará e que ele vai trazer juízo a esses que são contra ele, porque não aceitar que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é Deus, como os gnósticos estavam pregando, é negar a Jesus e é estar contra Jesus. Então, Enoque está relembrando que se esses têm condenação, os que vão seguir ele também vão ter. Então, era para a igreja militar, batalhar e também não deixar ser enganada por esses falsos mestres. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, ou seja, aquela pessoa que vive reclamando, que vive falando mal, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, ou seja, aqueles que bajulam para ter a sua posição garantida. Isso não tem nos nossos dias, né? Pessoas que, para uma pessoa que tem posição social, ele né, é uma pessoa que, vamos usar uma outra expressão popular nossa, ele se derrete. Mas para aquele irmão humildezinho que não tem nada a oferecer a ele, esse ele descarta. Né? Essa é uma característica daquele que não é de Deus. Porque aquele que não é de Deus, ele admira as pessoas, ele fala bem, ele elogia, mas por algo em troca, ele está esperando algo em troca. Né? Ele tem algo a oferecer, mas não que realmente ele ame, não realmente que ele assim o considere. Essa é uma marca. Notem que essas marcas, essas características, elas servem para os nossos dias hoje também, irmãos. O homem não mudou, o ser humano é o mesmo ser humano. O que caiu lá desde o início, não existe uma evolução humana. Pelo contrário, se tiver alguma coisa aí no ser humano, em vez de evoluir, cada vez ele está piorando, está virando, está se tornando cada vez mais rebelde diante do Senhor. Versículo 17, ele diz: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas
ímpias concupiscências. E talvez esse texto seja baseado no que Pedro escreveu na segunda epístola, se realmente foi então Judas e não Pedro que utilizou o material. Mas Judas utilizou ideias que ele havia lido na segunda epístola de Pedro. Os quais vos dizem que nos últimos dias haveria escarnecedores que andam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, ou seja, os que causam divisão. É os que causam divisão e levam o rebanho. Olha só o que os gnósticos faziam. Eles dividiam e levavam, então, estes membros, né, para a sua comunidade gnóstica. Né? Sensuais. E aqui, irmãos, a sensualidade fazia parte da ética do gnóstico. A imoralidade e a sensualidade fazia parte da ética. Era o estilo de vida permitido para o gnosticismo. Porque, veja bem, né? Se o que interessava era a parte espiritual que estava aprisionada nessa matéria, nesse corpo, então o corpo, na verdade, não tinha valor nenhum, contrariando o ensino de Jesus em Mateus 10, 28. Né? Não temam os homens que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temam a Deus, que tanto a alma como o corpo, ou seja, o material e o imaterial, vai para o fogo eterno. Então, contrariando o ensino de Jesus, eles ensinavam uma libertinagem total. E essa expressão é uma expressão que nós temos visto nas igrejas hoje, a sensualidade. A falta do pudor em algumas denominações locais, algumas igrejas locais. E isso aqui não é uso e costume. Não é uso e costume. Porque, pegando a ideia dos usos e costumes, onde a mulher deve usar saia, por exemplo, dentro do contexto nosso aqui, mas essa mesma mulher que usa uma saia transparente, ela está sendo sensual. Se ela está usando uma saia apertada, marcando o seu corpo e despertando alguma coisa nos irmãos, ela está sendo sensual. Então não tem nada a ver com uso e costume aqui. A sensualidade não depende de uso e costume, de saia ou de calça. Não depende. A sensualidade não depende de usar um terno ou não usar um terno. Usar uma gravata ou não usar uma gravata. O varão pode usar usar calça e não usar bermuda, mas essa calça ser aquele estilo de calça vácuo onde aparecem todas as coisas, né? E então a sensualidade está cada vez mais dentro das igrejas locais. São pessoas que já não vão mais em escola bíblica para aprender isso, né? Porque às vezes no púlpito não se prega. São às vezes mensagens de automotivação, de triunfalismo, de sucesso, de manifestação, e às vezes não de instrução, não de apacentar, não de admoestar, não de trazer conceitos sobre virtudes, né? Como nós já vimos na epístola de Pedro, né? A palavra no grego areti, que quer dizer uma excelência, um padrão moral diferente do mundo. Aí você encontra o mundo mostrando tudo e às vezes dentro da igreja também mostrando tudo. E não tem problema. Não tem problema sim. A sensualidade, Judas diz, a sensualidade faz parte daqueles que não têm o Espírito. Ou seja, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não vai ser uma pessoa sensual que no seu modo de vestir ou no seu modo de viver vai atrair a atenção cobiçosa de olhos. Né? Então, veja bem, uma certa vez uma cristã
conhecida minha, ela disse que ela só notou que ela se vestia de forma sensual, porque assim, meus irmãos, tem muitos que usam tentam usar uma justificativa, dizendo assim, mas na verdade é o irmão que tem o olho carnal. Né? O irmão que tem o olho carnal. É o irmão que tem que orar mais, porque se o irmão orar mais, ele vai olhar e não vai sentir o desejo, não vai pecar, não vai cobiçar. Essa irmã, ela contou que ela só notou que ela estava andando, se vestindo de forma sensual e que chamava atenção quando, fora da igreja, não dentro da igreja, fora da igreja, ela começou a ser assediada por homens. Onde ela passava, os homens então usavam expressões indecorosas para ela. E ela então viu que o que os outros viam nela era algo sensual. E ela então passou a usar roupas moderadas. E então notou que essas pessoas já não mexiam com ela na rua. Então notem que é um contexto fora da igreja que essa irmã notou. Você imagina então, irmãos, se desperta fora, né? Se desperta fora, não vai despertar dentro também? Se lá fora desperta o desejo errado para o homem, então essa pessoa deve estar vestida dessa mesma maneira dentro da igreja? É lógico que não. Porque a Bíblia não diz que o ser humano, seja homem ou mulher, ao aceitar Jesus, acabou-se a luta dele contra os desejos carnais. Então, nós temos hoje que tomar muito cuidado em instruir a questão da modéstia ao se vestir, o pudor ao se vestir. Não é porque o mundo diz que tem que mostrar porque que é bonito, tanto o homem quanto a mulher, que esse conceito tem que estar dentro do cristianismo. Esse é o conceito dos falsos mestres que não são de Deus, daqueles que estavam sem o Espírito. Porque jamais o Espírito Santo vai influenciar uma pessoa a ser sensual. Jamais. Então, nós temos que também trazer essa aplicação para esses dias. Na parte final, então, dessa epístola, nós já estamos terminando. Ele, a partir do versículo 20, diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, se mantenham firmes, se conservem, porque o Senhor voltará e dará a vocês a recompensa, a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Essa expressão aqui, apiedai-vos de alguns, que Judas usa, tenham misericórdia de alguns que estão em dúvida. Ou seja, tenham esse discernimento. Observem esses que estão em dúvida, eles foram laçados pelos gnósticos, mas eles não estão totalmente convictos. Eles estão balançando. Tenham esse discernimento. E então, se vocês conseguirem, sejam misericordiosos. Não é porque o gnóstico, porque Judas está dizendo para que o gnóstico não seja aceito lá dentro, e não tenha oportunidade, não faça parte da comunhão com eles, porque eles estavam enganando os cristãos. Se vocês notarem alguém que por algum momento foi para o lado deles, mas está duvidoso, tenham a misericórdia e salvai-vos algum com temor. Vão lá, tentem trazer de volta. Talvez a pessoa está ali por uma influência momentânea. Então, Judas ele faz essa observação. E talvez você tenha alguém que se desviou do verdadeiro caminho e você olha e a situação dele piorou. Vai lá, leva a palavra que um dia transformou a vida dele, que ele abandonou e que hoje está passando por que está passando, porque abandonou essa palavra. Né? Apiedai-vos de alguns. Talvez tenha algum
que você conhece e que precisa da tua palavra de misericórdia para ele voltar ao verdadeiro evangelho. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Amém. Judas conclui a sua epístola, exaltando e glorificando a Jesus Cristo, Deus. Jesus, o Filho de Deus. Eu quero concluir esta disciplina de introdução às epístolas gerais dizendo para você, jamais esqueça-se que Jesus é o centro de todo o cristianismo. Que Jesus seja o centro da sua vida também. Na nossa próxima aula, estaremos iniciando análise de Hebreus. Vai ser uma epístola muito importante para a formação de vocês nesse curso. Que possamos estar juntos nessa próxima aula. Eu gostaria que você pudesse estar juntamente conosco, compartilhando, né, talvez com outras pessoas que você conheça, divulgando esses vídeos para a edificação do povo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.